Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Após os tipos de antena, a gente vai ver agora o que mais compõe aí a cabeça dos insetos. Tá? Então, a gente tem aqui as peças bucais, que a gente tem um aparelho bucal típico, que é o mastigador triturador, sendo representado aqui do lado. Aqui é mostrado esse aparelho bucal dividido em peças, tá? Então foi dividido aqui, separado as peças. Então essa parte superior aqui é o labro, que fica próximo da epifaringe. Aí tem duas mandíbulas, que é essa parte superior aqui. Tem duas maxilas. A maxila ela é dividida aqui em algumas partes, chamadas de cardo, estipe e lacínea. E tem a parte aqui de baixo, que é a chamada gália. E também tem o palpo maxilar. Essa parte aqui é chamada de lábio. Na parte do lábio, a gente vai ter aqui, na parte basal, o submento, o mento, que fica mais nessa região, a lígula, e aqui embaixo a gente tem o palpo labial. Tá? Então tem o palpo maxilar aqui do lado, e aqui dentro a gente tem o palpo labial. Também tudo em pares. Então aqui, juntando esse quebra-cabeça aqui, a gente vai ter o submento, essa parte de cima aqui, que vai estar ligado no mento, que vai estar ligado no pré-mento. E aqui a gente vai ter a parte onde vai estar ligado a maxila, tá? E aí a gente vai ter aqui o palpo labial, tá? Então essa parte aqui, ela está sendo representada aqui, tá? Então, ó, submento, que é essa parte aqui em cima, o mento, que é essa parte mais no meio, e o pré-mento aqui, onde liga toda essa parte aqui da lígula, o palpo labial, tá? Então essa região aqui é a que está mostrando ali, que é a parte do lábio. E ali em cima, como eu falei, lá no comecinho, a epifaringe. E a hipofaringe, né? Isso aqui, ela fica mais dentro das peças bucais. Então, as peças bucais em relação ao hábito alimentar. Então, a gente vai ter também vários tipos de aparelhos bucais. Então, o aparelho bucal típico que a gente mostrou agora, que é o mastigador ou triturador, a maioria das ordens, vai ter então 8 peças bucais, que é o labro, duas mandíbulas, duas maxilas, o lábio inferior, a epifaringe e a hipofaringe. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 peças para formar aqui essa região, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente está mostrando o gafanhoto. Um outro tipo de aparelho é o sugador lambial ou picador sugador, que a gente vai encontrar aí na dípteras, que são as moscas, nas hemípteras, que são os percevejos, o sifonaptero, que são as pulgas, a tisanóptera, que são os tripes, que também são conhecidos como os vermes da madeira. Então, peças em estiletes ou atrofiadas. O labro é normal, pouco desenvolvido. O lábio forma um tubo, diferente daquele que a gente viu ali, que é triturador. Pode se formar também um rosto ou bico. Aloja os demais estiletes. O lábio, sem função picadora, ele vai fazer uma sucção através da mandíbula, da epifaringe e da hipofaringe, e as maxilas com função perfuradora. Então, nesse caso aqui,
a gente tem um exemplo de um díptero, por exemplo, um pernilongo, tá? Então, a gente já viu aqui todas essas funções dele. Alguns subtipos, a gente tem os hexaquetas, que tem 6 estiletes, são subtipos desse aparelho aqui, sugador lambial. Hexaquetas tem 6 estiletes, contendo aqui 2 mandíbulas, 2 maxilas, a epifaringe e a hipofaringe, que no caso seriam os dípteros, que os pernilongos, as mutucas e os borrachudos. Quem conhece os borrachudos aí sabe, né? Como que é chato esse aparelho sugador deles aí. Tem os tetraquetas, que tem 4 estiletes, aí vão ser compostos por 2 mandíbulas e 2 maxilas, e aí a epifaringe e a hipofaringe elas são atrofiadas. Aí nesse caso aqui só os hemípteros, que são as cigarras, as cigarrinhas, os percevejos, os pulgões, as cochonilhas e aqui está escrito errado, as moscas brancas. Tem as triquetas, que tem 3 estiletes, que no caso aqui seria os trips, que seriam os vermes da madeira. Tem aqui uma mandíbula esquerda e 2 maxilas. Os piolhos hematófagos aí, eles vão ter a maxila unida, e aí vai ter uma língua, e aí vai ter também a hipofaringe. As pulgas aqui, nesse caso, vai ter 2 maxilas e a epifaringe. Os díctas vão ter só 2 estiletes, que no caso seria da classe dos dípteras. Então, as moscas de estábulos, daí tem a fusão formando o labro epifaringe, mais a parte da hipofaringe, e aí vai ter a função de picar. As moscas domésticas vão ter os estiletes rudimentares, que são peças bucais, transformam-se numa probóscita, que aí vai fazer a função de lamber. Aqui a gente tem mostrando o aparelho sugador maxilar da Lepidoptera. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo da borboleta. Então, a borboleta, ele vai aqui fazer com que o aparelho dele se torne mais alongado, com a função de sugar e lamber. A modificação acontece só nas maxilas, então as galhas ele transforma em 2 peças internamente sulcadas. Sulco aqui é uma parte que é mais rebaixada aqui nas galhas. Quando justapostas, forma um canal por onde o alimento é ingerido através da sucção. As demais peças são atrofiadas. As borboletas e as mariposas têm um aparelho dessa forma. Aqui a gente tem agora o aparelho lambedor, que no caso das abelhas, no caso vai ser da classe Hymenoptera. A gente vai ter o lábio e mandíbulas normais, as maxilas e o lábio inferior ele vai ser alongado e unidos, formando um órgão lambedor, tá? Vai ser essa parte aqui. A glossa vai formar a parte da língua, que também vai ter essa parte do flabelo, que vai ajudar aí nessa parte do lamber, tá? Então essa parte aqui
vai ajudar nessa parte de lamber aí nas abelhas. As mandíbulas, elas vão ajudar aqui na parte de furar, cortar, transportar ou moldar a cera. Aqui a gente tem as peças bucais de formas jovens e adultas, menorríncos, sugador labial na fase jovem e adulta. Aí a gente tem aqui os exemplos dos percevejos, as cigarras, os pulgões, os menognatos, que é o mastigador, nas larvas e adultos, que são, por exemplo, besouros, gafanhotos, baratas, e os metagnatos, que vai ser aí mastigador na fase imatura, e aí depois na fase adulta ele pode ser sugador maxilar, lambedor ou sugador labial. Dependendo para onde está voltado a direção das peças bucais, eles podem ser classificados aí em hipognata, prognata e opstognata. Tá? Então, quando a gente tiver aí esse aparelho, essas peças bucais voltadas aqui para baixo, a gente tem a hipognata. Tá? Então, aqui ó, está voltada para baixo. Quando a gente tem esse aparelho bucal voltado para frente, então a gente tem a prognata. E quando esse aparelho bucal ele está voltado para trás, a gente tem o opstognata. Então nesse primeiro aqui é o exemplo do hipognata, então a libélula aqui é um exemplo do hipognata. Tá? Então forma aqui 90 graus e o aparelho fica voltado para baixo. Nesse segundo aqui a gente tem as peças bucais voltadas para frente, então nesse caso a gente tem um exemplo do prognata, formando aí um ângulo de 180 graus. E a gente tem aqui o último exemplo, a opstognata, onde as peças bucais aqui vai fazer um ângulo menor que 90 graus, voltado para trás. Aqui a gente vai ver a parte do tórax, onde a gente já viu lá que tem o protórax, o mesotórax e o metatórax, onde ele é dividido, aí é essa parte onde a gente vai ter os pares de pernas e as asas. São os três segmentos embrionários mais ou menos distintos. O protórax, o mesotórax e o metatórax, eles que vão conter os apêndices locomotores, tanto as pernas quanto as asas. A constituição de um metâmero típico, aqui a gente vai ter os escleritos, em torno de 14. Então a gente vai ter aqui 2 pré-escuto, que vai ter um de um lado outro do outro. 2 escuto, vai ter também um de um lado outro do outro, isso na parte do dorso. A gente vai ter aqui o terceiro, chamado de escutelo, também 2, um do lado outro do outro. E o pós-escutelo, também 2, um de um lado outro do outro. Aqui na parte da pleura, a gente vai ter os pleuritos, que vão ser 4, vão ter 2 de um lado e 2 do outro. E o externo aqui, que vai ter os esternitos, que vai ser um de um lado e outro do outro. No tórax aqui, os apêndices locomotores, tipos de pernas. Então, as pernas, pessoal, ela vai ser composta pela coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia, os tarsos e os pós-tarsos, tá? Então, se a gente for comparar, né, com as nossas pernas, então, por exemplo, a gente teria a coxa, o fêmur estaria dentro da coxa, então tudo isso aqui estaria dentro da nossa perna, na parte da coxa, né? Aqui seria o joelho, a gente também tem o fêmur, tem a tíbia, a parte do tarsus aqui formariam os nossos pés, e os pós-tarsos aqui, por exemplo, as nossas unhas, tá? Então, dentro desses tipos de pernas, pode ter, a ambulatória, a prensora,
a saltatorial, a adesiva, a fossorial, a nadadora, a coletora e a raptória. Aqui, pessoal, o tarso pode ser, dependendo aí de cada tipo de inseto, vai depender do número de tarsômeros, então segmentos aqui que dividem as pernas. A gente tem os homômeros, que tem o mesmo número de tarsômeros nas pernas, então nas 3 pares de pernas vai ter o mesmo número de tarsômeros. A gente vai ter os insetos também, que são heterômeros, isso, agora eu falei certo, heterômeros, que são diferentes números de tarsômeros em pelo menos uma perna. Então a gente pode ter, por exemplo, a perna anterior com 3 tarsômeros e as outras duas com 5, a primeira com 4, as outras duas com 5, a primeira com 5, as outras duas com 4, as duas primeiras com 5, a última com 4. Então vai diferenciar aí de inseto para inseto. Tá? Então aqui a gente vê, por exemplo, nesse caso que a gente tem depois da tíbia, né, formando 1, 2, 3, 4, 5 tarsômeros, então pode ser formados até 5. E a gente tem os pós-tarsos aqui que eu falei que pode ser comparado com as nossas unhas. Esses pós-tarsos aí, eles podem ser em forma de garras, arolho, pulvilo e empódio. Então aqui a gente tem várias formas da modificação desses tarsos. Então os insetos homômeros, que vão ter monômeros, dímeros, trímeros, tetrâmeros e pentâmeros, 1, 2, 3, 4, 5 tarsômeros em todos os tarsos. A gente tem o criptotetrâmeros, que são insetos tetrâmeros, mas aparentam ser trímeros. Então, um desses tarsos, eles são como se fossem fundidos. E a gente tem os criptopentâmeros, que são insetos pentâmeros, mas apresentam ser tetrâmeros também, porque um desses tarsos eles aparentam ser fundidos. Agora a gente vai falar sobre as asas e eu vou iniciar as asas e a gente termina na próxima aula, que é essa parte das asas. Então, as asas são apêndices torácicos móveis, articuladas dorsolaterais, no mesotórax e no metatórax. A origem são dobras laterais das margens do tergo, é um prolongamento oco da parede do corpo, apresentam os mesmos constituintes da parede do corpo, que é a cutícula, hipoderme e a parte basal. O lume ocupado por traqueias, nervos e sangue. E a função aí que as asas podem fazer é o voo, a busca de alimento, procura do sexo oposto, tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente dá continuidade aqui a partir desse slide que traz aí a parte da estrutura das asas, e a gente fica por aqui hoje, e aí na próxima aula a gente dá continuidade daqui, tá? Espero que tenham aprendido aí alguma coisa através desses slides. Caso tenham alguma dificuldade com o nome, é só pausar o vídeo aí, ler o nome novamente, porque até o professor com esse tanto de nome aí, às vezes acaba falando errado, tá? Então, é normal isso, são muito nome na biologia, e aí cada disciplina que a gente vê são vários e vários nomes diferentes, tá? Então, pessoal, abraço, próxima aula a gente continua aqui a partir das asas.